A fase de birra pode ser extremamente desafiadora para muitas mães, como foi para mim. Mas graças à psicologia e os conceitos que eu vou trazer nesse vídeo, você pode sim prevenir grande parte das birras que acontecem na sua casa. E nesse vídeo eu vou te mostrar 4 formas de você lidar muito menos com essas explosões emocionais que tanto preocupam e desgastam a gente. Meu nome é Paulinha Gilbert, eu sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo, que tem 2 anos. E esse canal tem como objetivo compartilhar tudo o que eu sei de psicologia que tanto me ajudou e que vai te ajudar também. Então já aproveita para se inscrever aqui, ativa o sininho de notificação, me manda também novos temas de vídeo que eu adoro quando vocês comentam, porque isso me incentiva demais a continuar esse canal e distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então agora que você já ativou o sininho de notificação, a gente precisa entender algo muito importante que mudou completamente a forma com que eu via as birras do meu filho, que é você entender como que funciona o nosso cérebro. Você tem que entender que o nosso cérebro tem 2 partes, tanto do seu quanto do seu filho também. A parte emocional e a parte racional. A parte emocional, ela é responsável por detectar quando que a gente está sentindo medo, raiva, frustração. E eu quero que você visualize que quando isso acontece, é como se ela agitasse. E ao agitar, ela manda um sinal para o seu corpo para você entrar em modo luta, fuga ou congelamento. E o que seria essa luta? No caso do adulto, a luta é quando a gente briga, quando a gente grita e depois muitas vezes a gente se arrepende, mas na hora que essa emoção sobe, parece que a única resposta é essa. Já na criança, a luta seria quando ela pega e explode e começa a gritar e joga as coisas, até bate no outra pessoa, se joga no chão. Na fuga, o adulto pode, por exemplo, querer correr daquele lugar, às vezes até deixar a criança sozinha. É literalmente fugir daquela situação. Já na criança, é quando a criança às vezes começa a correr da gente, ela simplesmente foge, porque ela não quer ver ninguém por perto. E o congelamento seria a pessoa ficar totalmente sem resposta. Eu lembro que a primeira vez que meu filho fez uma birra, ele era pequeno e eu fiquei simplesmente congelada, eu não sabia o que fazer naquela situação. Eu fiquei paralisada, olhando assim pra ele, eu não sabia se eu falava alguma coisa, se eu pegava ele no colo, realmente congelei. E na criança isso pode se manifestar, por exemplo, quando ela para de escutar a gente. Parece que ela congela, nada entra na cabecinha dela. Esse modo luta, fuga ou congelamento, ele não é algo errado, ele é simplesmente uma resposta da nossa região emocional. Só que aí vem aquela parte racional que eu comentei. Eu brinco que a parte racional é como se tivesse aqui essa parte emocional agitando, e a parte racional ela vem cobrindo a parte emocional, diminuindo a intensidade. E essa região aqui, ela é responsável então por regular a emoção, ou seja, diminuir a intensidade desse emocional, fazer com que a gente planeje melhor as coisas, ajuda a gente a tomar melhores decisões, pensando, por exemplo, no longo prazo, e também é uma região responsável por a gente ter empatia. Então, trazendo um exemplo aqui, pense em alguma situação que você começou a sentir aquela emoção subindo. Então, por exemplo, quando seu filho começou a te irritar, a gritar, provavelmente seu emocional subiu, você pode ter sentido raiva, pode ter sentido medo, pode ter sentido frustração. Isso tudo aqui é o seu emocional se manifestando e agitando. E aí vamos supor que nesse mesmo dia, você, apesar de estar sentindo isso com muita intensidade, você conseguiu pausar e pensar assim, olha, tá muito difícil, eu tô sentindo isso, mas eu tenho que pensar o que é melhor para ele. Deixa eu pensar aqui o que é o melhor a ser feito nessa situação. Percebe que o seu emocional apareceu, mas você conseguiu guiar ele através do seu racional. Só que nesses conceitos a gente tem um ponto muito importante para entender por que o seu filho faz birra. Essa parte racional que é tão importante, igual eu comentei, ela só se desenvolve por completo ali por volta de entre 25 a 31 anos de idade. Então imagina só o quanto que essa região racional do seu filho, ela ainda tá mais fraca, ela ainda tá se desenvolvendo. Ou seja, quando esse emocional começa a se agitar, esse racional ele tem mais dificuldade de segurar o emocional. Então esse emocional acaba se agitando com mais frequência e o racional acaba não dando conta ali de conter. E o pulo do gato desse vídeo é você entender que tem algumas situações, algumas coisas que acontecem que tornam esse emocional mais sensível e tornam esse racional ainda mais enfraquecido. Então agora eu vou te dar as 4 coisas que influenciam nisso e que você tem que começar a observar toda vez que você começar a entender ali que seu filho está
começando a ficar diferente, começando a ficar um pouco mais irritado. A primeira pergunta que você vai fazer é: ele está com sono? Se você já lidou com a privação de sono, e provavelmente isso já aconteceu, você vai lembrar o quanto o seu emocional ficava muito mais aflorado. E isso acontece porque é no sono profundo que a gente consegue fazer como se fosse um reset emocional. O que é isso? A gente consegue diminuir a reatividade dessa parte emocional e consegue fortalecer essa região racional. Para você ter ideia, a Associação Americana de Pediatria já trouxe que a privação de sono ou sono insuficiente na criança, ele pode estar associado a dificuldade em atenção, problemas de comportamento, alteração de humor, prejuízo cognitivo e maior risco de obesidade. E quais são as recomendações em termos de quantidade de sono? Para crianças de 1 a 2 anos, a criança tem que dormir entre 11 a 14 horas, lembrando que nessa fase a criança ainda tem uma soneca ali normalmente no meio do dia. E o início do sono noturno tem que ser entre 6h30 a 8 horas da noite. Entre 3 a 5 anos, o recomendado é dormir entre 10 a 13 horas total de sono, começando o sono noturno entre 7 a 8h30 da noite. E crianças de 6 a 12 anos têm que dormir entre 9 a 12 horas total de sono, com o início do sono noturno começando até no máximo 9 horas da noite. E qual que é o meu ponto aqui? Uma criança que dorme bem costuma ser uma criança que está mais regulada, ou seja, esse emocional não está tão ativado e essa região racional ela consegue estar mais presente ali. Então, às vezes, seu filho pode estar fazendo birras com muita frequência porque ele pode estar sentindo muito sono ali ao longo do dia, pode estar ficando muito cansado. Inclusive, como meu filho ainda faz soneca durante o dia, eu percebo que o dia que ele dorme um pouco pior na soneca, ou que ele vai dormir mais tarde, ele costuma dormir entre 12h15, 12h30, às vezes acontece algum compromisso que a gente vai colocar ele só 1 hora da tarde para dormir, eu percebo que ele fica uma criança muito mais reativa, muda completamente de comportamento. Então, a partir de agora, você vai começar a observar se a causa ali para essa reatividade emocional toda, para essas explosões estarem acontecendo, se pode ter a ver com uma criança que está dormindo pouco, ou então que está próximo ali do horário de dormir. Inclusive, esse foi um grande sinal que eu tinha que colocar o meu filho para dormir mais cedo, porque as explosões emocionais estavam acontecendo justamente nesse momento ali, depois de 6h30 da tarde. E isso me mostrou que ele estava cansado demais, que esse sono já estava aparecendo e isso aumentava muito essas explosões. E agora a gente vai para a segunda coisa que você vai observar. Você vai se perguntar: ele está com fome? Na psicologia, a gente sabe que a fome muitas vezes é interpretada no cérebro como se fosse uma ameaça. Além disso, a glicose baixa, ela manda menos energia para essa parte racional, que é uma parte que precisa sim de energia para estar ali presente. E como consequência, isso vai aumentar a reatividade emocional. Então, muitas birras normalmente têm uma causa fisiológica acontecendo internamente. E como que a gente consegue prevenir? Primeiro, tendo rotina para comer. Então, a criança ter horário certo para tomar o café da manhã, para almoçar, para lanchar e para jantar. Além disso, comer comida de verdade. E muitas vezes a comida de verdade ela só é possível se a criança não fica fazendo snacks, lanchinhos ali no meio do dia. Muitas vezes o que eu vejo que acontecia aqui em casa também é que entre os horários de refeição, meu filho acabava ali comendo um biscoitinho. E quando chegava na hora realmente da refeição completa, ele não estava com fome o suficiente. Então dê prioridade para essas grandes refeições e evite de fazer muitos snacks. Isso faz com que a criança não fique com fome o tempo inteiro, porque ela realmente faz uma refeição completa, uma refeição que realmente abastece ela. Observa também o quanto que a rotina é muito importante, ou seja, horário para comer e horário para dormir. Isso facilita muito a sua vida e a vida da criança também, porque gera previsibilidade, que é algo importantíssimo nessa fase do desenvolvimento. E além disso, quando você tem uma rotina, você já sabe o que potencialmente está causando essa mudança de comportamento do seu filho. Se é fome, se é sono. Então, toda vez que está perto da hora de comer ou perto da hora de dormir, eu já sei mais ou menos o que pode estar acontecendo internamente no cérebro dele. E o pulo do gato é você também identificar o que está acontecendo no seu cérebro, lembrando que esses conceitos, eles também se replicam para você. Então, a gente vai agora para a terceira coisa, que é você se perguntar: ele está
cansado. Como eu falei, o cérebro ele precisa de energia para ativar essa parte racional que vai conseguir conter e regular as nossas emoções. E o que pode gerar cansaço além ali do sono e da fome? O excesso de estímulo. Então, por exemplo, aquele dia que a sua criança vai para o shopping, vai para uma festinha, vai para um restaurante que tem muito barulho, quando tem muito estímulo visual ou muitas pessoas também que a criança tem que prestar atenção em várias coisas. A verdade é que a gente também fica muito cansado com essa história toda. Ela ter atividades ali sem pausar, ou seja, o tempo inteiro tá fazendo alguma coisa, não ter uma pausa ali para brincar sozinho, para se concentrar, para ficar em silêncio. Excesso de tela também é um super estímulo. Calor e um dia em que a criança tem que se comportar por muito tempo, falar baixo, esperar muito, isso pode fazer com que depois tenha uma explosão emocional, porque essa região racional que faz com que a gente consiga esperar, consiga planejar, conter as emoções, ela também é como se fosse uma bateria. Ela vai diminuindo ali ao longo do tempo. Então, se ela já estiver baixa, se já tiver gastado muito ela, potencialmente pode acontecer dessa criança ter uma birra, uma explosão ali. Então, nesses casos que você identificou que o seu filho pode estar mais cansado, o que você tem que fazer? Então, por exemplo, você sabe que vai ter uma hora em que ele vai gastar mais energia, que vai ter alguma atividade mais cansativa. Você pode se planejar ali para colocar mais pausas durante o dia, ou então atividades mais tranquilas também, para economizar energia. Ou então, percebendo que ele está mais cansado, você pode adiantar o sono noturno. Outro dia, meu filho estava extremamente exausto, porque estava muito calor aqui na minha cidade, então ele já estava ali querendo fazer mais birra, já estava mais difícil. Ao perceber isso, eu tentei dar um banhozinho para acalmar e refrescar, e logo em seguida, já levei ele para dormir mais ou menos 20 minutos antes do horário normal. E foi excelente, eu percebi que ele apagou. Por quê? Porque ele estava cansado. E nisso ele ficou muito mais reativo, aumentando muito mais as chances de vir ali aquela birra e aquela explosão. E a quarta coisa que você vai observar é se perguntar: ele tá se sentindo sozinho? A gente já sabe na psicologia que essa sensação de estar sozinho no mundo ou de o outro não te entender, ela pode gerar uma desregulação emocional muito grande. Por outro lado, a sensação de conexão gera uma regulação emocional. É como se ela conseguisse diminuir essa parte emocional agitando tanto assim. Eu brinco que é como se fosse um abraço no nosso emocional, essa conexão existir. Então, trazendo um exemplo aqui de uma conexão. Vamos supor que você tem que levar o seu filho pro banho. Essa aqui é clássica, né? E aí ele já começa a querer achar ruim, já começa a introduzir ali a birra. Eu já percebi, e isso é muito comprovado cientificamente também, que se a gente entra com uma parte muito racional, você tem que ir pro banho. Não fala não. A gente faz isso todos os dias. Isso não ajuda em nada. A criança, ela continua ali esperneando e querendo começar essa explosão. E aí algo que ajuda muito é, por exemplo, você se conectar. Seja, por exemplo, você explicando: filho, eu entendo, é chato mesmo às vezes ir pro banho, mas vamos pra lá, você explicar que realmente é algo que entende ele, mas que precisa ser feito. Ou então, normalmente eu gosto dessas duas coisas combinadas. Você pegar e entrar no mundo da criança, entrar no mundo lúdico dela. Algo que eu passei a fazer depois que eu entendi isso é, por exemplo, vamos brincar na água? Vamos ver se o porquinho, se a cocó, se o baldinho tá lá te esperando? Vamos apostar corrida? Vamos imitando algum bichinho? E realmente isso dá trabalho. Tem hora que eu tô meio assim, não quero fazer essas coisas, mas eu percebi que a gente gasta muito menos energia ao se conectar do que ficar ali brigando, falando mais alto e se desgastando muito com isso. Isso gera uma desconexão, faz a criança se sentir sozinha no mundinho dela e aumenta muito mais a chance da birra acontecer. Eu só queria fazer um adendo que a birra é um processo natural do desenvolvimento da criança. Como eu falei, essa parte emocional dela vai estar muito mais reativa, ela vai agitar com muito mais facilidade, enquanto a parte racional, ela vai estar mais fraca. E isso faz parte da idade. Normalmente essa birra ali, ela tá acontecendo entre 2 a 4 anos de idade, tendo um pico por volta de 2,5 a 3,5. Só que essas 4 coisas que você deve se perguntar pode te ajudar a guiar e fazer com que essa birra seja menos explosiva, dure menos tempo e gere menos prejuízo para você, para sua criança e para a família de vocês. Além disso, a sugestão que eu faço é você começar a fazer essa mesma estratégia para você. Você se perguntar: eu tô me sentindo sozinha? Eu tô cansada? Eu tô com fome?
eu tô com sono? Ao se perguntar isso, você também reajusta a sua parte interna. Então, por exemplo, eu comecei a notar que eu tava dormindo muito tarde, e isso fazia com que eu ficasse muito mais reativa, porque eu estava vivendo com sono. Eu também comecei a tentar comer melhor as refeições, ter mais horários, porque isso me ajudava a ficar mais regulada enquanto eu estava com o meu filho. E ao regular a minha rotina e a rotina do meu filho, isso me ajudou muito a ficar menos cansada e também a ter mais momento de qualidade com meu marido. Então eu me sentia menos sozinha no decorrer do dia. Então você já entendeu também a importância da rotina para a família. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal e comenta temas para próximos vídeos também. Beijo!